No Fala Vereadora de hoje, eu recebo ela, que tem sua história marcada pela luta dos direitos das mulheres e pela construção de uma sociedade mais justa. Desde jovem, ela participa de movimentos estudantil, sindical e feminista. Foi secretária estadual de Justiça e Cidadania e presidiu a FUNSAT, onde implantou programas de qualificação e inclusão. Atualmente exerce o cargo de segunda secretária da mesa diretora da Câmara Municipal, com forte presença em comissões permanentes e na CPI do transporte público. Uma liderança comprometida com a pluralidade, com a valorização da cultura e com a transparência na gestão pública. E aí, você já sabe quem é a minha convidada? Então fala, vereadora. Oi, sou eu, Luísa Ribeiro, vim aqui falar tudo sobre a nossa trajetória, sobre as nossas ideias sobre a política. Então vamos lá. Vereadora, você iniciou a sua militância muito jovem, né? Ainda na adolescência. O que te motivou a entrar para a política? Quando a gente começa a falar assim, você entrou muito jovem, é porque a gente já tem bastante tempo de vida. Então, todo mundo sabe mais ou menos, eu sou uma mulher quase de 60 anos, eu tenho 58 anos. E eu sempre fui muito atraída pela atividade política, né? Muito especialmente em razão da militância dos meus pais, né? Meu pai nunca foi um vereador, nem um político, assim, de ocupação de cargos, nada. Meu pai era um caminhoneiro, mas ele sempre gostou muito de política, né? E aí, desde pequenininha, a gente sempre foi estimulada à participação social, popular e tal. Eu estudei aqui em Campo Grande nas escolas públicas, né? Eu estudei na Vila Carlota, na Múcio Teixeira Júnior e na Flora Guimarães, que é ali na Doutora Albuquerque. E a gente sempre participava das atividades da escola, né? E sempre com uma conotação de preocupação social. Eu lembro que na escola Flora Guimarães Rosa Pires, a gente tinha um guarda que tinha uma arma. Um vigilante lá, que cuidava das crianças, enfim, da portaria lá. E ele tinha uma arma. E o meu pai disse, olha, não pode ter arma onde tem criança. E a gente comprou aquela ideia do meu pai e fomos lá, faz a fila, né, das crianças para entrar na aula. E aí eu pedi a palavra e fui falar. Junto com a minha outra irmã, que é a minha irmã mais velha, Maria Antônia, a gente foi falar para a diretora na frente de todo mundo que a gente achava errado o guarda ter arma na escola. Já começou a fazer barulho ali, já. Pois é. E aí eu lembro que a gente passou a maior vergonha, né? Porque depois todos os alunos ficavam tirando sarro da gente, enfim. Mas a família sempre estimulou essa participação política. E eu já fui cedo para o movimento estudantil secundarista, né? Que a gente chamava assim os estudantes do nível médio. Aí depois fui para a faculdade, eu fiz primeiro o curso de História, depois fiz Direito. E em ambos os cursos também a gente teve muita participação política. Eu fiz faculdade de Direito na universidade privada, mas mesmo na universidade privada a gente conseguiu ter uma greve dos estudantes contra o valor daquela mensalidade na época e tal. E isso me levou para os partidos políticos, né? Primeiro para o antigo PCB, PPS e depois para o PT. E essa sua atuação, né, em movimentos estudantil, sindical, isso moldou a sua visão na política? A nossa visão sobre as coisas do mundo, elas vão se fazendo mesmo pelas influências da nossa trajetória. Então, como eu fiquei num ambiente de reivindicação, de defesa de direitos, né, que é o ambiente da faculdade de Direito, que é o ambiente da faculdade de História, dos movimentos sociais, então eu já tinha aquela vontade de estar ali discutindo as questões que tocam as minorias, chamadas minorias, mas não são as minorias na sociedade. Exatamente. Mas, assim, você já se envolve nas discussões sobre o problema do racismo na sociedade brasileira, e aí eu conheci o Grupo TES, que é um grupo que tem mais de 40 anos aqui em Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho lindíssimo de combate ao racismo. Aí eu conheci os movimentos das mulheres, os movimentos feministas, né? Só para você ter uma ideia, o primeiro 8 de março, comemorado em Campo Grande, foi um grupo que eu participava, que foi em 1984. A gente fez uma parada, vamos dizer assim, na 14 de julho com a Afonso Pena, ali naquelas árvores do Canteiro Central.
E a gente levou panfletos que foram rodados num negócio que quase ninguém conhece hoje, que chama mimeógrafo. Não conheço. Não conhece? Não. É uma maquininha que as escolas usavam para fazer as provas, porque na época não tinha xerox, essas coisas, não tinha máquina, né, de tirar cópias. E aí a gente fez uma faixa que comemorava o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, e o nosso movimento era chamado SIM, Serviço de Informação à Mulher. Então, isso me levou a formar as minhas convicções, as minhas ideias, né, sobre a defesa dos direitos humanos, sobre a defesa do meio ambiente, sobre a defesa intransigente de uma sociedade mais igual em todos os termos, igualdade racial, igualdade de gênero, igualdade do ponto de vista da capacidade econômica das pessoas, que a gente chama de igualdade social, né? Então, assim, projeta em mim uma vontade de participar na política com estas preocupações, né? Então, eu me enfileiro sempre aí nessas lutas. E você já enfrentou algum desafio na política por ser mulher? Na verdade, assim, a gente, o machismo, a violência contra as mulheres, inclusive no espaço da política, ela é muito presente. E, às vezes, a gente nem percebe, porque você tem tanta convicção de que aquilo é uma circunstância que você não consegue mudar diretamente, mas que é toda uma situação cultural, histórica da sociedade. Então, você, às vezes, assim, fala, olha, eu vou colocar isso aí na caixinha das situações que eu tenho que enfrentar e não vou personalizar, não vou buscar a penalização de quem está dialogando comigo como, né, machista ou que queira me excluir por causa de preconceito, mas é muito presente. É tão presente e tão atual, né? E não toca só a mim, mas toca a toda a sociedade, que nós temos uma Câmara de Vereadores formada por 93% de homens e 7% de mulheres. Só eu e a vereadora Ana Portela hoje. Na legislatura passada, só uma mulher, né, que estava lá, que naquela época era eu. Então, assim, tudo isso é a representação do preconceito e do machismo, de você inviabilizar que as mulheres cheguem no espaço de poder. Ah, mas isso é uma orquestração de todos os homens contra as mulheres? Não, mas isso é retrato de uma sociedade em que as mulheres valem menos do que os homens. É isso que está no imaginário das pessoas. Então, os espaços de privilégio são ocupados por homens, porque eles, assim, se imaginam que valem mais do que as mulheres. Então, por que é que essa mulher vai estar nesse espaço, né? Não, tem que ter um homem, porque o homem é mais preparado, o homem vai resolver melhor, né? Então, como a gente ainda tem uma sociedade com muito preconceito em relação às mulheres, nós sofremos quase que diariamente situações que nos tiram, né, a nosso espaço enquanto personalidade pessoal, política, profissional, né? E isso é muito sério, porque a sociedade vai ficando com um déficit, né, de representação, e também nós vamos massacrando muito as mulheres nessa vida, né? Só para você ter uma ideia, os indicadores informam que o estado do Mato Grosso do Sul, 56% dos lares são sustentados exclusivamente por mulheres. E isso reforça ainda mais a sua luta? Sim, reforça muito a nossa luta porque ela é emergencial. Esse lar que está sustentado exclusivamente por mulheres é o lar mais pobre do estado, da cidade. Porque se a gente tivesse o concurso do pai, o concurso do avô ali naquela casa, naquele lar, nós teríamos com certeza uma situação de poder aquisitivo melhor, né? Então, os homens abandonam as famílias. Isso não estamos aqui acusando ninguém, mas a gente está falando com os indicadores. As mulheres engravidam e muitas vezes ficam sozinhas para cuidar da família. Isso empobrece a sociedade, porque empobrece aquela família. As grandes demandas que a gente tem nas varas de família são para pagamento da obrigação paterna de sustentar os filhos. Então, assim,
Nós precisamos enxergar isso como um problema grave e que está repercutindo na sociedade com um monte de famílias lideradas por mulheres pobres. Inclusive, vereadora, você teve um projeto seu que foi vetado pelo Executivo, mas a Câmara derrubou esse veto, que garante esses itens essenciais para as famílias que têm crianças com necessidades especiais, com deficiência. E o que representa essa vitória? Inclusive, foi uma luta das mães, exatamente isso, das mulheres ali na Câmara Municipal, você abraçou essa causa. Então, derrubar esse veto, o que representa para essas mães, para essas famílias? Esse foi um marcador assim, muito importante, porque essa luta toda não é uma luta das mulheres, porque não se refere exatamente a uma questão de gênero, mas para você ver como são as mães que estão com os filhos, seja de qualquer idade, ou as mulheres que estão com os pais que já não conseguem mais viver sozinhos porque ficaram doentes ou ficaram com deficiência, ficaram com uma doença grave. Quem luta pelo serviço público para que essas pessoas sejam bem assistidas são as mulheres. E aí elas chamam-se de mães atípicas, né? A tipicidade é a mãe de uma criança que não tem deficiência. E a mãe atípica é a mãe da criança que tem deficiência. Essas mães estão encontrando, desde que a prefeita Adriane Lopes chegou, uma resistência ao cumprimento de decisões judiciais. Olha como é absurdo. Elas já têm a resistência, que já sofreram a dificuldade de encontrar o medicamento, a fralda, a dieta adequada para a criança, que foi determinado pelo médico, no SUS. Chegou lá, disse, olha, preciso disso aqui para o meu filho, porque eu sou assistido pelo SUS. Diz, não tem. A senhora tem que ir na justiça, se o juiz mandar, nós vamos cumprir. Então, a mãe pega os orçamentos, leva o relatório médico, o atestado médico, entra com o processo, seja por advogado particular ou na defensoria pública, o Ministério Público manifesta e o juiz dá uma liminar. Em quase todos os casos, assim, 90% dos casos já chegam arrumadinhos. E o juiz diz, olha, realmente tem que fornecer do jeito que o médico pediu. Tantos gramas daquele leite, ou a alimentação parenteral, ou o que é necessário para fazer a xixi, não sei o quê, e, enfim, os remédios, e isso é enviado como uma notificação judicial à prefeita. É como se você recebesse oficial de justiça com uma notificação, cumpra, entregue isso a essa pessoa que ela precisa. O que acontece em Campo Grande? Nós acumulamos mais de 2 anos e meio sem cumprir essas decisões judiciais. Sem cumprir totalmente? Quase totalmente foram desconsideradas. E nós não podemos, porque nós temos 11 mil processos judiciais em que foram determinadas para a prefeitura o atendimento em alguma medida de medicamentos, de alimentação, de home care, de outros suprimentos para sondas, enfim, e que a prefeitura não atende. A prefeita alega que não tem recursos no sistema do SUS para enfrentar essa questão. Só que é uma ordem judicial que não foi assim, dada sem pensar pelo juiz. Isso foi um processo que é o que a gente chama de judicialização da saúde, que está super amadurecido na sociedade, no Poder Judiciário e nos próprios órgãos estaduais e municipais. Ok, nós fomos numa luta intensa, buscando soluções. A prefeita dizia que tinha problema na licitação, por isso ela não conseguia fazer as entregas, o cumprimento da decisão judicial na forma correta. Então, nós propusemos, através de um projeto de lei, o mesmo que fazem outras prefeituras pelo Brasil inteiro e o mesmo que faz a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. E aprovamos o projeto, ou seja, a mãe que tiver uma decisão liminar vai ser notificada à prefeitura e a prefeitura terá que depositar no processo judicial o valor correspondente até R$ 12.500, pode ser menos, né? Então é até.
Então, quem tem fraldas para 6 meses, isso custa 4 mil, é 4 mil. Mas até a despesa de R$ 2.500 será sem licitação, depositado direto no processo. Nós não fizemos isso sem atenção. Nós conversamos com o juiz que são o coordenador desse núcleo lá no Poder Judiciário. Ele disse, olha, esta forma é boa, é legal. Conversamos com o presidente da Câmara, o Pape. Ele disse, olha, Luísa, eu vou ajudar você a aprovar. Conversamos com os demais vereadores, aprovamos à unanimidade esse projeto. E aí, como você falou, sem necessidade nenhuma, a prefeita fez o veto, mas aí depois ela recuou, tanto que nós conseguimos derrubar o veto por unanimidade, porque ela mesma telefonou durante a sessão para o presidente Pape. Eu fico até emocionada, porque também fiquei emocionada lá naquele momento no plenário, porque a gente não pode mais prosseguir com essa situação assim. São vidas de pessoas mais frágeis, são pessoas com deficiência, que precisam de fralda e não têm dinheiro para comprar. Você já se imaginou assim? Você precisar para a tua higiene e não conseguir, você precisar para a tua alimentação e não conseguir. Então, assim, no meio da sessão, o presidente Pape me chamou e disse, olha, Luiz, acabei de receber um telefonema da prefeita, e ela orientou aos vereadores que são dos partidos que a gente chama de base, votassem para derrubar o veto, porque ela vai implementar a lei. E então isso é uma grande conquista, mas não é uma conquista minha, é uma conquista das mães atípicas, que na verdade são quem fazem, né, todo esse trabalho gigante de sustentar seus filhos, de dar conforto a eles e de buscar políticas públicas que possam garantir essa situação mais cuidada. Vereadora, você sempre teve essa defesa, né? A gente já falou sobre isso, sobre as questões das minorias, que não são minorias, mas aí as causas indígenas, o direito das mulheres, e você, inclusive, da cultura, você, inclusive, é presidente de comissões na casa que representam esses temas. Qual que é o seu compromisso? Olha, isso aí, eu acho que enquanto eu estiver lá, eu quero ser uma voz. A minha atividade, eu já tenho uma certa expertise, porque você fica muito tempo na questão, você aprende as coisas, né? Então, assim, a gente consegue entender o que é uma lesão a direitos humanos, como que aquilo não pode ser tolerado, como é que a gente reformula a política pública, por exemplo. Uma coisa simples, Campo Grande, há 11 anos, requer do Executivo, e isso não sou eu, nós participamos do movimento, mas é o Ministério Público Estadual, requer que a Prefeitura institua um Conselho Municipal das Pessoas LGBTQIAPN+. Por quê? Porque não tem, e o Ministério Público entende que as pessoas LGBTQIAPN+, elas são pessoas que têm mais propensão a ter lesão de direitos. Né? Tem preconceito, tem dificuldade para emprego, tem dificuldade para uma série de coisas, e que precisa ter, então, um conselho municipal que ajude a formular políticas públicas no âmbito das várias atividades de Campo Grande para enfrentar essa dificuldade. Então, por exemplo, essa semana, nós recebemos uma pessoa que nos noticiou, ela é uma mulher trans, trabalha no comércio ali praticamente perto da prefeitura, e ela vai fazer atividade física no Belmar. E ela usa, uma trans mulher, né, uma mulher, ela usa o banheiro das meninas. E ela tem sido ofendida todas as vezes que ela vai usar o banheiro, porque o diretor lá do parque, lá do Belmar Fidalgo, que não compreende essa questão direito, ele fala, não, a senhora não pode entrar aí, eu vou primeiro olhar se tem outra mulher dentro. Olha isso, ele entra dentro do banheiro, grita, tem alguém aí, para ela entrar. Então, isso é uma lesão ao direito dela. Então, se a gente tivesse um conselho, ajudava, passa nas políticas de esporte, passa pelas políticas da saúde, passa pela educação, dizendo, olha, isso é assim, não podemos. Então, eu vou me preparando para ajudar mais nas políticas públicas a partir deste interesse que eu tenho de uma sociedade com menos dores, né, com mais igualdade, né, afastando toda forma de racismo, né. Às vezes até no plenário eu percebo, né? Um colega vai e fala da forma física do outro, né? Ah, você é muito grandão, você é muito pequeno. E aí eu vou lá e corrijo. Eu digo, olha, assim, no particular eu corrijo. Eu digo, não vamos nos referir às pessoas pelas suas expressões. Você é muito idoso, você é muito jovem. Nós temos que olhar para as pessoas e aceitá-las como elas são, sem precisar
rotulá-las para que eu me relacione com elas, né? Então, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Todos nós somos o que somos e temos que viver felizes aqui, né? Na vida e tal. E isso são direitos humanos. Aí os indígenas sofrem muito preconceito aqui, não conseguem trabalho. Né? É muito difícil. Acesso à saúde é muito difícil. Acesso até a questão à saúde, da língua. Da língua. Eles são assim, os terenos, e assim, as mulheres mais velhas, terenas, quando adoecem, elas não conseguem falar com o médico. Não é, se eu tenho já facilidade, você também, mas imagina elas chegar lá, dizer certas coisas, então precisa ter um intérprete. Enfim, então tudo isso é no sentido, a minha militância, no sentido da gente ajudar. Esse espaço de mundo que nos coube, né, que foi estar aqui em Campo Grande nesse tempo e tal, ajudar a gente a ter uma vida melhor, né? Esses dias o diretor do transporte público aqui, da concessionária, do consórcio Guaicurus, na CPI, falou assim para mim, e olha, vereadora Luísa, a maioria das mulheres que usam o transporte coletivo, a maioria das pessoas que usam transporte coletivo são mulheres, né, trazendo essa novidade. Eu falei, olha, já sabemos disso, né? E por que são as mulheres que mais usam transporte coletivo? Porque elas gostam? Não, porque elas têm menos dinheiro. E aí eu falei isso para ele, falei, ó, nossa preocupação é essa, né? Os homens conseguem se virar, você entende? Entendo. Eles vão lá, não sei o quê, compram uma moto, não sei lá, mas vai de manhã no transporte coletivo urbano, vai lá nos terminais, quem é que estão lá? São as mulheres, e as mulheres mais sofridas, que são as empregadas domésticas, as mulheres que trabalham nos empregos menos remunerados, na limpeza, enfim. E aí, a gente tem que estar na CPI, como eu estou, ligada nisso. Ó, eu quero melhorar para elas, né? Que seja confortável, que tenha ar-condicionado, que seja rápido, que seja limpinho, que seja respeitoso. Então, assim, em todos os lugares que a gente atua, a nossa cabeça acaba indo para direitos humanos. É ter menos julgamento e mais empatia, né, Luísa? Mais amor, né? Mais amor pelo Mais próximo. amor. A gente pôs lá no nosso gabinete uma plaquinha, né, que tem o nosso nome, e daí embaixo está escrito Gabinete do Amor. E aí, isso foi muito provocado por uma das nossas assessoras, que disse isso, ó, em resumo, nossa função aqui é despertar as pessoas para uma vida mais digna, mais tranquila, com mais paz. E isso tudo ela disse, ó, isso é amor. Então, nós colocamos lá que o nosso gabinete é o Gabinete do Amor. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Eu estou conversando com a vereadora Luísa Ribeiro. Nós voltamos já. Voltamos com o programa Fala Vereadora. Eu estou aqui hoje com a vereadora Luísa Ribeiro, falando um pouco sobre a sua trajetória na política. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a CPI, que inclusive você vem trabalhando muito forte em relação a essa fiscalização ali do contrato do consórcio Guaicurus com o executivo. Qual que é a importância desse instrumento, né? O que se pretende aí com a CPI para a nossa população? Eu gostei muito que você falou assim, desse instrumento, para as pessoas compreenderem que a CPI é um instrumento do Poder Legislativo. A gente tem vários, entre eles o projeto de lei, né, o instrumento da indicação, e a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o espaço que o Legislativo tem para investigar determinado fato que interessa ao Poder Público Municipal e que a falta da compreensão dificulta a proposta de solução. Então, por que nós chegamos a uma CPI? Né? A CPI não é o espaço do escândalo, olha, nós vamos fazer uma CPI, porque fica muito essa coisa, Nasceu, né? Do nada, né? Então, a CPI é um instrumento para revelar qual é o problema que nós temos em Campo Grande, que a gente não consegue ter uma qualidade no serviço contratado. Então, a Campo Grande contratou o serviço do consórcio Guaicurus, que é formado por 4 empresas, em 2012. Isso foi ficando muito ruim, né? A tarifa não é uma tarifa barata, então a gente tem uma tarifa de R$ 4,95. Ela é reajustada todos os anos do contrato.
e nós começamos a perceber que a sociedade reclamava demais da redução da oferta de serviço. Então, diminuição de linhas, diminuição de horários, diminuição de oferta nos finais de semana, quase que inexistente o transporte coletivo no final de semana aqui em Campo Grande. E nós precisamos entender, mas por que é que isso está acontecendo, né? Quem é que está falhando, né? Porque a sociedade quer usar o transporte, por que é que não tem o transporte? Então, chegamos a um limite, fizemos várias audiências públicas nos anos anteriores e tal, e achamos, olha, nós temos que fazer uma conversa na CPI. E montamos essa CPI, eu acho que nós estamos lá com um grupo muito bom, né, de parlamentares. Além de nós, da CPI, vários outros vereadores participam, quase que todas as sessões, e nós acabamos revelando que realmente o contrato, ou seja, as obrigações que estão pactuadas entre a Prefeitura e o consórcio Guaicurus não estão sendo cumpridos. Então, o primeiro problema é esse. Então, a concessionária tem que cumprir, né? Aí chamamos a concessionária e ela disse para a gente, eu não consigo colocar, por exemplo, nós dissemos, não funcionam os elevadores das pessoas com deficiência, que todos os veículos têm que ter elevador acessível. Aí o representante da concessionária disse, olha, ele sai da garagem funcionando, mas pega uma rua sem asfalto, ou então uma rua com asfalto cheio de buraco, o ônibus passa, aquilo estraga. Né? E aí, não, então a responsabilidade é da prefeitura, porque nós temos 40 quilômetros em Campo Grande sem asfalto, e que são vias de linha de ônibus. Então, a gente foi procurando quais são as situações e vamos ter que chegar no relatório, apontar o que é grave e que tem responsabilidade que tem que ser respondida pelos gestores anteriores ou pelo próprio consórcio, e nós vamos apontar algumas possibilidades, né? Verificamos que a GEREG, que é a Agência de Regulação, não tem corpo fiscalizatório. Olha que absurdo. A gente tem um contrato em vigência desde 2012, que a única auditoria feita pela GEREG, que é a Agência de Regulação, foi aberta em janeiro de 2025 e encerrado as suas conclusões em abril deste ano, inclusive apresentada lá na nossa CPI. Como assim? Quer dizer que durante 10, 12 anos desse contrato, a GEREG não fez nenhuma inspeção, né? Também verificamos falha grave na AGETRAN, né? A AGETRAN tem um corpo de fiscalização, mas não estava funcionando. A gente tem reclamação de carro que pega fogo nas ruas. Aí o carro pega fogo, por quê? Porque tem idade avançada, porque está com a vistoria vencida, porque está rodando de forma ilegal, e aí a AGETRAN não toma providência, né? Porque a AGETRAN tem que fazer esse trabalho, né? Então, nós verificamos falha grave da empresa que não cumpre o contrato, falha grave da prefeitura que não fiscaliza, falha grave da prefeitura também que não garante o pavimento adequado para o transporte. E vamos apontar algumas responsabilidades, e aí nós não somos juiz lá, nós somos vereadores e vereadoras, então a gente pode ir até certo ponto, do outro ponto para lá o Ministério Público é que tem que entrar com as ações para responsabilizar quem nós estamos apontando e quais são as situações de ilegalidade. E a sociedade vai ter que buscar uma alternativa. O consórcio chegou lá e falou para a gente, olha, na CPI, não vou comprar novos ônibus. Eu não tenho dinheiro. O que a gente precisa é fazer uma recomposição do contrato, uma readequação financeira do contrato. Mas o que é isso? Não, a gente precisa ou de uma tarifa maior ou que a prefeitura pague para nós uma complementação do valor da tarifa, porque nós não conseguimos rodar com R$ 4,95. Então, assim, nosso problema do transporte coletivo será resolvido porque quem tem que resolver, que é a prefeita, o chefe do executivo, a chefe no caso, né? Junto com a empresa contratada. Mas a Câmara sempre vai ajudar, como nós fizemos agora, mostrando quais são os problemas. Porque até a gente fazer a CPI,
Todo mundo sabia que era quais eram os problemas, mas não de uma forma que foi tão revelada como está lá. E mais, hoje a gente sabe as responsabilidades. Então, nós vamos tentar atuar. Hoje mesmo tivemos uma reunião sobre isso lá na CPI. Nós vamos apontar saídas, vamos apontar caminhos, mas o nosso papel não é resolver o problema. Por isso que eu acho que as pessoas têm que nos ouvir. A CPI não resolve o problema do transporte coletivo urbano. Ela aponta o horror que nós temos e quais são os seus responsáveis. Daí para frente, a prefeita vai ter que resolver. A prefeita tem que resolver, a concessionária tem que resolver, ou fazemos outra licitação, ou abrimos para as vans, enfim, alguma modificação a gente vai ter que fazer. Tem que encontrar uma saída. Encontrar uma saída, porque não é insuportável, né? E você foi a campeã de emendas aprovadas na LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que aí estabelece as diretrizes para o orçamento do ano que vem, de 2026. Quais áreas, né, que foram contempladas nessas suas emendas que foram aprovadas na LDO? Assim, a gente foi a campeã, até agradeço o vereador Otávio Tradi, que foi o relator, que aproveitou bem as nossas emendas, né? Mas é que a gente também tem um dos técnicos conosco lá, que é uma pessoa de muita experiência, e aí apresentando bem a questão, ela é admitida, e aí no plenário a gente também conseguiu aprovar. Das 56, 55 foram aprovadas. E nós focamos nas áreas de maior preocupação que a cidade mesmo tem, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá as metas que vão orientar a formação do orçamento. Então, nós colocamos metas para novas vagas para a educação infantil, porque a gente tem uma crise de oferta da educação infantil em Campo Grande. O governo federal tem ajudado, através do FNDE, a concluir essas obras. O Tribunal de Contas também ajudou, vamos dizer, fazendo uma resolução que passa um pano no que foi errado do passado e retomou as obras. Nós fizemos emendas para a saúde em várias áreas. Então, assim, na área do diagnóstico, a gente tem uma crise aqui em Campo Grande, não consegue fazer diagnóstico. Só para ter uma ideia, a gente tem, dos 9 estabelecimentos de emergência, de urgência, a gente tem raio-x em 3, tomografia em 1. Então, assim, a gente precisa de uma rede de diagnóstico boa, né? Então, enfim, a gente foi colocando nessas áreas que são mais importantes, mas também colocamos recursos para a cultura, colocamos recursos para a moradia indígena, né? Colocamos preocupações em outras áreas, como, por exemplo, a juventude, que precisa ter uma atenção diferente aqui em Campo Grande. Eles falaram, olha, a gente precisa de emenda para a juventude para ter o espaço de desenvolvimento pessoal, enfim, né? Então, essas foram as emendas que a gente apresentou. E você apresentou um projeto, Luísa, da redução da jornada de trabalho do servidor público. O que isso impacta, tanto no serviço público como para esse trabalhador? Bem, primeiro que a gente precisa entender que essa jornada hoje, que é a jornada de 40 horas, 5 dias por semana com 8 horas, né? Essa jornada, então, ela está disposta em 2 blocos, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde, intervalo de 2 horas. Essa agenda, essa maneira de trabalhar, já foi revista por muitos organismos públicos, inclusive privados, para condensar a jornada num turno só. Então, não fica 4 horas, mas ficam 6. Então, um horário que possa ter 6 horas direto. Todos os organismos dizem, que pesquisam isso, diz que é mais eficiente do que você repartir em 2 turnos de 4 horas. Então, começa por isso. A gente vai ter um serviço eficiente, um serviço público com muito mais atividade resolutiva se nós tivermos uma jornada única de 6 horas. Então, tem benefício para a sociedade, tem benefício para a prefeitura, mas tem muito benefício para o servidor público. O servidor que faz uma jornada de 8 horas, ele fica basicamente 12 horas com a vida dele comprometida com essa jornada. Tem que sair 1h30 antes do trabalho ou 1 hora depois. Tem que fazer o intervalo dentro do próprio local de trabalho, fica 2 horas lá, faz o almoço, dá uma idinha numa coisa ou outra, mas assim, ele não resolve a vida dele, ele não pode cuidar melhor da família, não pode cuidar nem da saúde dele, sabe? Nem da saúde física, nem da saúde mental. Então, para o servidor, é hora de reduzir a jornada, especialmente porque a prefeitura não está conseguindo fazer a reparação salarial. Então, faz 3 anos que a prefeitura não dá nem o que
foi comido pela inflação no salário dos servidores. Então, a gente precisa ter um olhar para a vida do servidor que está sendo assim, a vida funcional dele está empobrecendo. E a gente precisa saber que isso é um problema para a sociedade, né? Então, nós queremos reduzir a jornada para 6 horas corridas. É melhor para o serviço público, é melhor para o cidadão que utiliza o nosso serviço público, mas é muito bom para o servidor público e a gente, de alguma maneira, compensa esta falta, que não vai ser perdoada. A prefeita continua devendo 3 anos de reajuste linear dos servidores, então a gente precisa deixar isso muito claro, nós estamos fazendo uma troca e essa emenda constitucional já foi assinada por, além de mim, mais 11 vereadores. Nós estamos com 12 vereadores que já assinaram. A gente precisa de 20 votos. E, com certeza, eu acho que nós vamos fazer essa alteração. Mato Grosso do Sul já teve essa jornada e funcionou super bem o governo do Estado. Todos os órgãos da Justiça funcionam em horário de 6 horas. O próprio Legislativo Municipal de Campo Grande são 6 horas, né? Várias categorias dentro do Serviço Público Municipal já são 6 horas, como psicólogos, jornalistas, assistentes sociais. Então, a gente precisa avançar. Um turno só de 6 horas, ou a gente começa meio-dia e termina às 6, ou a gente começa às 7 e termina às 1. Enfim, de alguma maneira que a gente tenha um serviço público eficiente, que atenda bem a sociedade, mas que veja o lado do servidor, porque isso vai adiantar muita coisa na família do servidor. É pensar na qualidade de vida dessas pessoas, né, Lúcia? Como a gente está no movimento nacional da redução da jornada, que a gente quer que acabe essa jornada que são 6 por 1, que também é um sacrifício, você ter um dia só para você cuidar da sua vida, todo mundo tem a mesma vida. Ninguém só tem vida diferente quem é muito rico. Mas se não, você tem que limpar a tua casa, lavar a tua roupa, cuidar da tua comida. E isso você faz com que horário? Se você tem uma jornada de 6 dias, que você tem que acordar cedinho, 5h30, 6 horas da manhã, já está saindo de casa. Volta por causa do transporte às 7h30, 8 horas da noite. Como é que você consegue resolver sua vida? E mais do que isso, a vida não é só sobreviver. Você precisa estudar, você precisa se divertir, você precisa ter paz, você precisa cuidar da sua família, ou então você precisa fazer a sua família. Porque hoje em dia, as pessoas estão dizendo, eu não quero mais ter filhos, eu não quero casar. Por quê? Porque eu já chego em casa, eu quero dormir, eu não quero conversar com ninguém, entendeu? E aí, isso aí tá certo? A gente precisa distribuir melhor a renda.